documento que a gente recebeu está escrito que o fundo teve seu conselho diretor renovado para o biênio 2020-2021, em 23 de janeiro de 2020, cuja portaria de nomeação está em curso, com a seguinte composição. Então, e lá, pelo CONDEMA, aparecem duas indicações. A Tereza Cristina... Não, nós já fomos nomeados, nós estamos como associação, independente do CONDEMA. Nós não estamos pelo... Resgate Cambuí. Ah, vocês são... Nós não estamos pelo... Elas ocupam a vaga das entidades da sociedade civil. Então me perdoe. Tá? Me perdoe. A Ângela e o Resgate Cambuí. A Tabita e o Resgate Cambuí. Já foi resolvido. Amoroso. Eu quero me colocar à disposição, porque eu tenho interesse em me dedicar a isso, porque estou com tempo agora, e fundamentalmente eu queria entender o que está acontecendo com essa verba, porque eu me lembro que eu fui aqui representante do CONDEMA alguns anos atrás, e o secretário veio, nos deu essa notícia maravilhosa e depois sumiu tudo, quer dizer. Então eu prometo, se eleito, fiscalizar e ir. Eu quero, se for eleito, eu gostaria de ser titular, porque eu quero ir, não vou faltar nenhuma vez. Porque eu quero entender o que está acontecendo com essa verba, porque os integrantes ali, nada contra o pessoal da prefeitura, aliás, não pertencem a partido político nenhum, mas todos ali, quer dizer, a gestão é 99% prefeitura, né? Sim. Então, eu acho que o prefeito que tem uma voz muito ativa, então eu prometo ser eleito, ser aqui uma voz para vocês, trazer o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para mudar isso aí. Esse é o meu interesse. Obrigado. Eu me coloquei à disposição também desse conselho para participar na composição do Fundif, do Conselho do Fundif, de análise das situações, até por uma questão já de algum tempo de trabalho na área, tanto sindical quanto dentro da Petrobras. A gente tem um fundo também que é dos trabalhadores, a gente tem que fiscalizar esses fundos e ver a sua aplicação. Então, do ponto de vista de estar lá e colaborar, do ponto de vista de entender como é que é a lógica da composição do fundo, como é que ele vai ser aplicado, como é que nós podemos interferir para que essa aplicação seja a melhor possível, que represente de fato a ideia desse conselho, que represente aquilo que esse conselho acha que é o melhor para ser feito, né? Então, na verdade, a representação desse conselho nesse espaço tem essa finalidade. A gente está lá para fiscalizar, para ver para onde vai, como que chega, como sai, se está dentro do preâmbulo que foi previamente estabelecido. Então, é um trabalho, basicamente, no meu entendimento, de fiscalização, né? De entender o fluxo de composição do fundo e aquilo que se delibera para ser investido. Então, nisso eu me coloquei, tenho disponibilidade para participar das reuniões nesse sentido, ser uma fiscalização junto a esse espaço que represente a média aqui desse conselho. Muito obrigado. Eu sou Giovanni, represento a Associação Econvivência aqui no CONDEMA. Eu coloquei meu nome, submetendo meu nome à consideração dos senhores e das senhoras, porque basicamente são dois objetivos. Primeiro, que o Fundif é o Fundo de Interesses
dos interesses difusos, que diferentemente dos interesses individuais e dos interesses coletivos, são aqueles que dizem respeito indistintamente a toda a coletividade. Então estão aí abrangidos não apenas direitos de meio ambiente, como também direitos de consumidor, direitos de urbanismo, direitos culturais, e assim diversos outros direitos que não se assentam em uma pessoa ou em um colegiado, ou num grupo de pessoas, né, como taxistas, como médicos, advogados e tal. Então o direito de respirar um ar com boa qualidade diz respeito a todos nós, esse é um direito difuso. Então esse colegiado que trata dos direitos difusos, ele tem por objetivo receber os recursos de toda a coletividade, especialmente aqueles que provêm de multas aplicadas, seja em relação a consumidores, seja em relação ao meio ambiente, seja em relação ao urbanismo, etc. Só que, normalmente, o que a gente vê em outras regiões do Estado? O recurso sai da cidade, um recurso, por exemplo, de uma multa que foi aplicada por uma empresa que transgrediu direitos do consumidor. Aquilo vai para o órgão estadual, porque existe um fundo semelhante a esse, Fundif, no ambiente regional, no estado de São Paulo. E esse recurso sai, por exemplo, de Araçatuba, sai de Santos, sai de Campinas e vai integrar esse fundo estadual. Na proposta que eu vou defender perante o Fundif é que esse recurso permaneça em Campinas, se destine não ao órgão estadual, mas ao órgão municipal, aquelas multas, seja de qualquer interesse difuso, originadas em Campinas, que elas permaneçam em Campinas. Isso é uma demanda que a gente pode fazer também em relação à região metropolitana de Campinas, porque, a não ser que outras cidades tenham seus fundos organizados. E, além disso, minha segunda proposta é fazer com que, dentre os mais diversos interesses difusos, aquele que prepondere na destinação de recursos em Campinas seja de meio ambiente. Porque, em princípio, todo e qualquer direito difuso, toda e qualquer demanda ligada ao direito difuso pode buscar recursos lá nesse Fundif, né? Os de consumidor, etc. E, na minha proposta, o que eu vou defender, se os senhores me honrarem com o seu voto, é que esse recurso permaneça em Campinas e que seja destinado preponderantemente não a outros interesses difusos, mas especificamente ao direito difuso de meio ambiente. É isso a minha proposta. Muito obrigada. Agora nós vamos proceder à votação. Tá. Mas isso que é tecnologia. Vocês se apresentaram agora, já estão aí. Já estão aí na tela aí. Então vamos chamar a votação. Sim. Votação para titular. Como é que vamos proceder? Titular? Quero em razão de ter outras pessoas que se disponibilizaram com o tempo, eu queria declinar da minha candidatura. Porque já que eles estão assumindo o compromisso de realmente estarem presentes lá, todos os três têm total altura para estar representando o conselho lá, eu me vejo satisfeito e abro mão de
participar do pleito. Certo. E olha, Carlos, pode ter certeza que você vai ter muita coisa para fazer no Condema. E sempre, não é só na próxima presidência, mas nas próximas presidências. Porque para os conselheiros que entraram agora, o Carlos Alexandre foi presidente em 2 gestões e ele é dos conselheiros mais ativos que nós temos. Então, e outra coisa, ele nunca misturou política com... É uma das coisas, eu admiro bastante ele, apesar de todos saberem que ele está em uma outra situação política, ele nunca misturou. Hoje nenhuma. Sim. Bom, mas isso aí é temporário, né, Carlos Alexandre? Mas o Carlos Alexandre, em momento algum, misturou a presidência do Condema com alguma ideologia política, com algum... E quem não sabe, nem sabe de que partido que ele é, o que ele apoia, ele não é nem direita nem esquerda. Aliás, eu queria falar uma coisa para vocês, que um amigo meu fez uma observação muito interessante, que o Condema é uma seleção de pessoas maravilhosas, que nós temos que trabalhar juntos. E eu achei isso tão lindo, que eu queria passar para vocês isso que uma pessoa que nos conhece, que conhece o Condema muito bem, observou, e eu acho isso aí, eu achei assim, uma definição do Condema excelente. Então, somos uma seleção privilegiadíssima e todos estamos trabalhando em conjunto. Bom, então vamos partir para a eleição. Então, vamos... Mais votado, menos mais votado. Sim, fica super. Sim, ótimo, aceito. Sugestão aceita, professora Emília. Então, o Silvio. Quem vota pelo Silvio? Pode votar também, sim. Pode votar, sim. Não, vota comigo. Então, o Silvio está com 11 votos. O João Minicelli. Quem vota pelo João Minicelli? Quer se abster? Certo. E pelo Amoroso? Permanece. Não, é uma vez só. É uma vez só. Peraí. Quem vota no Luiz Cláudio Amoroso? É por isso que eu acho que aquela sugestão da professora não dá certo, né? Porque você vai votar 2 vezes. É uma vez Vota uma só. vez só. Mas a proposta dela é quem tiver mais votos. Então, mas aí a gente Segundo faria mais assim, votados. mais votos. Quem tiver 10, Deu 11 votos para o Silvio. titular, 8 é Esses suplente. 11 só podem votar para suplência agora. Não, Você não pode votar de novo de novo, porque você vai votar como a gente está votando, como a sugestão foi votar para titular e suplente, né? Não, é para titular, o segundo colocado ficaria o suplente. Ah, então tá certo. Tá certo?
Bom, então, parabéns, Silvio, já está como titular, e o Amoroso como suplente. Relatório da Câmara do Planejamento. Bom, agora nós vamos partir para o próximo item de pauta. Inscrição para a fala dos conselheiros. E eu gostaria de me inscrever como conselheira, não como presidente, porque eu sempre vi com muito bons olhos a questão das bicicletinhas amarelinhas lá no Barão Geraldo, principalmente, que é o bairro que eu moro, que eu adoro. E eu via os estudantes da Unicamp usarem aquelas bicicletinhas, as menininhas gostavam dos patinetes, os meninos gostavam das bicicletas. E o Glauco poderia explicar, por favor, ele que é ciclista, do movimento ciclista, poderia explicar, por favor, o que está acontecendo lá com o... Eu vou levar o microfone. O Glauco. Estou quebrado, mas não estou levado. Porque a cidade inteira se beneficia disso aí, é uma coisa tão ecológica. Está desligado o microfone. Boa tarde a todos. O que aconteceu foi o seguinte: a empresa que administrava os patinetes e as bicicletas amarelas, elas tiveram alguma situação interna em que mudaram de nome, e algumas pessoas aqui em Campinas disseram também que o valor que eles estavam recebendo para no final do dia fazer o recolhe dos patinetes e bicicletas para fazer a manutenção e a recarga, esse valor estava muito baixo, tinha um grande número de transportadores, ou vamos dizer, pessoal de logística, que começou a abrir mão desse tipo de trabalho e estava dificultando isso então. Outra coisa é que das bicicletinhas amarelas está passando por uma remodelação e eles encerraram as atividades, não foi esse termo que eles usavam, mas de fato é mais ou menos isso aí. Eles encerraram as atividades, além de Campinas, em algumas outras cidades também. Pelo que, se não me falha a memória, acho que Curitiba está incluso, e uma outra cidade no Santa Catarina, e acho que Belo Horizonte, ou Brasília, alguma coisa assim. Mas o que eu gostaria de colocar, já que foi dada a oportunidade, é que eu acho que não adianta a gente chorar o leite derramado. A gente tem que ver o que sobrou dentro da panela e o que a gente consegue fazer com esse leite, né? Como a gente está entrando num período de novas candidaturas à prefeitura, acho que seria interessante mostrar isso aos novos candidatos, de que essa demanda existe. Porque os preços de locação desses equipamentos, eles eram relativamente altos se você comparar com o valor do transporte público. Então ele não podia surgir muito como uma alternativa para você deixar de pegar o ônibus e ir de bicicleta ou patinete. Ele poderia até ser uma alternativa para você transitar no centro da cidade. Mas o problema da mobilidade urbana da periferia, que do meu ponto de vista e do grupo que eu represento é o grande problema de Campinas, que o morador da periferia gasta muito dinheiro em deslocamento relativamente baixo, essas bicicletas, esses patinetes não estavam atendendo. Então, se a gente olhar do ponto de vista do leite que ficou no fundo da panela, existe a demanda já no centro e ela existe comprovadamente na periferia. Então, talvez uma proposta que possa ser feita ou se exija de um candidato que assuma um compromisso e viabilizar um projeto em que esse tipo de mobilidade seja implantado mesmo
em Campinas, via incentivo da Prefeitura Municipal, com os grupos de ciclistas, com lojistas e tudo mais, para que esse seja um movimento, que seja uma situação municipal e que a gente não fique dependendo de lucratividade de empresas ou de iniciativa do Estado ou da Federação. O município traz isso para ele, viabiliza e a mobilidade fica implantada, além do ponto de vista de sustentabilidade, que é uma coisa que a gente está precisando muito. Obrigado. Mais alguém? Eu só queria agradecer a fala dele. É a voz dos conselheiros? Você vai... Eu achei que era outro assunto. Queria agradecer a tua explicação. Muito obrigada. Eu achei que ainda era outra coisa. Eu queria pedir para incluir na próxima pauta a votação dos conselheiros que vão representar o CONDEMA, no CONDEPAC, por exemplo, que eu estava no CONDEPAC pelo CONDEMA na outra gestão, e a gente já recebeu o pedido que está mudando de gestão e que tem que ser nomeado de novo. Então, para o CONDEPAC, o Conselho dos Animais também, que a gente tentou representar, ficamos indo em 3 ou 4, sei lá quantas reuniões, filmei algumas, elas são terrivelmente desorganizadas, chatésimas, e não acontece quase nada. As pessoas ficam bem desinteressadas lá na frente, quem quiser, os vídeos estão no YouTube. E a gente acabou que não foi nomeado, isso a gente teve que ouvir de um conselheiro, mas vocês não são nem nomeados, o que vocês estão fazendo aqui? Falei, bom, não estou fazendo nada aqui, até logo, nunca mais voltei, falei que estava retirando o nome do Resgate Cambuí como representante. Então, eu acho que teria que ver, viu, Carlos, quais são os conselhos que estão renomeando e apresentar isso na próxima reunião. O CONDEPAC eu sei com certeza, os outros eu não sei. Tá? Obrigada. Tem mais alguém inscrito? Então eu me inscrevi aqui. Eu gosto do microfone. Só uma coisinha. Desculpa, que eu esqueci. E queria montar novamente na próxima gestão, ou nessa que já está valendo pela próxima, a comissão de arborização. Ela é fundamental para o CONDEMA. O que fazem com as árvores nessa cidade não tem tamanho. Nós estamos estudando agora as licitações para ver se elas estão sendo cumpridas. É muito dinheiro. A última, só para a parte de árvore, são 15 milhões, um ano, começou agora em setembro. Nós temos toda essa documentação para quem quiser. Copiamos a licitação anterior toda, passamos uma semana no DPJ, copiando, são 56 volumes com 200 páginas, quem quiser está à disposição, é só ir lá copiar. Então, nós estamos vendo tudo isso, porque não é possível o que é feito com as árvores. Então, eu acho que o CONDEMA precisa de novo, eu já fiz 2 vezes parte de comissão de arborização do CONDEMA, e num passe de mágica, ela some, ela acaba. Quando você começa a trabalhar muito, acabam com ela. Então, eu quero solicitar que na próxima reunião ela seja formada de novo, porque ela tem que passar pelo pleno para ser formada, tá? Obrigada. Bom, eu queria, antes de mais nada, aproveitar a oportunidade que conste em ata, por favor, uma manifestação de mérito e consideração do CONDEMA pelo trabalho exercido pelo Dr. Boni, ex-conselheiro aqui desta casa, e que acabou de deixar a administração pública, mas que desenvolveu um papel fundamental aqui na estruturação do Banco de Áreas Verdes de Campinas. Era um pleito que ele tinha aqui enquanto conselheiro por várias décadas, né? E quando ele teve a oportunidade de estar na administração, na pasta do Verde, ele capitaneou o desenvolvimento desse projeto e tudo mais. E na atuação depois dele também na Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e pelo que ele passou aqui. Então ele é um amigo querido aqui do CONDEMA, né, e dedicou o trabalho dele aí nesses últimos 6, 7 anos. Então eu gostaria que isso se constasse. Queria dar, em detrimento também de toda a colaboração que o Giovanni poderia trazer, até com a experiência dele do Ministério Público, tratando de entidades lá, ele cuidava dessa parte, né?
Então, assim, ele é um parceiro aí até para os dois representantes do Fundif, discutir com ele qualquer contribuição, mas eu gostaria de parabenizar tanto o Amoroso quanto o Luiz, são pessoas também que têm um olhar bastante substancial, diferenciado, são pessoas idôneas e reconhecidas aqui também na cidade. Contem comigo também no que vocês precisarem lá. A Câmara Técnica de Planejamento depende depois dos relatórios de vocês, para a gente apresentar em cada pauta do Condema, o que foi discutido lá, como vocês estão se manifestando. Vai ser um trabalho bacana de vocês lá no Fundif. Parabéns, viu? E mais uma vez reiterar aqui, né, que seria necessário duas situações. Uma, o Condema se manifestar necessariamente em ter ou uma audiência pública nossa ou uma reunião extraordinária urgente com o secretário de Transportes, que assumiu o compromisso comigo e com a presidência lá no Fórum de Gestão Ambiental ano passado, de vir aqui apresentar o plano de mobilidade urbana no Condema. Apesar das audiências que ocorreram, o Condema teve participação efetiva nas decisões do plano diretor. Nós questionamos o plano de acessibilidade que não tinha sido incluído, estava engavetado aqui com aquela secretaria que foi criada para maquiagem, e depois a Alckmin foi tirada daqui de forma assim desconsiderada, inclusive, né? E o trabalho daquela secretaria da pessoa com necessidades especiais e deficientes físicos acabou ficando no limbo. Então o Condema resgatou o projeto que estava engavetado com o pedido que a gente fez à época, incluiu como encaminhamento do Condema para ser levado em consideração. Levando também, assim, é triste a gente saber que a gente tem um plano diretor aprovado com base no DOT e a gente não tem um plano de mobilidade pronto, que seria o eixo, né? Então, assim, mas o Condema com o CMDU foram protagonistas, inclusive com o Congeapa também, junto do Ministério Público, e aí o secretário tinha 6 meses após a aprovação na Câmara para ele apresentar esse plano e a gente conseguir fechar. É fundamental, senhora presidente, que o Barreiro ele se comprometeu a vir, né? Nós receber ele aqui também de forma republicana, educada, mas a gente poder entender até onde ele chegou com as nossas contribuições e se elas não estiverem ali todas contempladas, como que o Condema pode se manifestar no sentido de prever um novo pedido de inclusão e tudo mais, porque se deixar passar o tempo a gente não vai ter essa oportunidade, né? E quanto ao PROAMB também, eu acho que o secretário de Finanças deve ser chamado ao Conselho de Meio Ambiente. É ele que tem que dar satisfação para nós e justificar, não tem problema. Se ele vai trazer uma justificativa legal, juridicamente embasada, do porquê que os recursos do PROAMB não foram enviados, tranquilo, o Condema vai veementemente pleitear que isso seja solucionado da forma mais rápida possível, né? Mas ele vai ter que trazer isso, porque senão ele teria que enfrentar um encaminhamento nosso ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, para questionar isso, porque está errado isso, não está certo. Eu sou defensor do trabalho do Rogério na secretaria, doutora Andréia, da equipe toda da secretaria, né? Mas eles ficam de mão atadas, porque o recurso cai lá no Finanças, e aí vocês ficam reféns de esperar eles enviarem. Aí tem o lado político, e aí a leniência acaba tomando conta do processo. Então, cabe ao Condema, sim, cumprir esse papel da exigência. Essas são minhas contribuições. Obrigado e boa tarde. Mais alguém quer se manifestar? A doutora Andréia. Boa tarde a todos e a todas. É André da Secretaria do Verde. Eu gostaria só de reforçar um convite que foi feito pela Secretaria Executiva de um curso que a Escola de Governo do Servidor está promovendo em parceria com a Secretaria do Verde, que é Política e Gestão Ambiental Municipal. Esse é um curso normalmente dado para os servidores de carreira e a SVDS propôs que esse curso fosse estendido aos conselhos com interface ambiental, a exemplo de vocês, do Condema, o Congeapa, o Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal. Então, lembrando que ainda dá tempo de fazer a inscrição. O primeiro dia de aula é dia 3 de março, né? O último dia de aula é dia 16 de junho, e são temas que não esgotam, evidentemente, a questão de política e gestão ambiental, mas são temas que a gente se propõe a debater e a dialogar com os servidores, com os conselheiros,
como unidades de conservação, fundos ambientais, política e gestão, direito e legislação, fauna, educação ambiental, entre outros temas de relevância. Para vocês que são conselheiros do CONDEM, que tem uma abrangência de temática significativa, fica então reforçado o convite de quem tiver interesse em participar do curso. Muito obrigada. Mais alguém quer se manifestar? O material desse curso, todos vocês devem ter recebido. E eu já fiz a minha inscrição, porque para nós que somos conselheiros do meio ambiente é muito relevante. Nós vamos ficar sabendo realmente como funcionam, como as coisas funcionam e como é que nós podemos contribuir de uma forma proativa. Mais alguém quer se manifestar? Se ninguém quiser se manifestar, então fica encerrada essa reunião. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima reunião. Obrigado.